No programa Retratos de hoje, vamos conversar com o mais novo membro honorário da Academia Francesa de Letras, Cultura e Arte, autor de vários livros didáticos de educação infantil, palestrante que há mais de 15 anos desenvolve projetos voltados para a formação de professores. Ele é Rômulo Marinho. Com ele vamos falar sobre educação no Brasil, aqui no estado, alternativas para melhorar a qualidade do ensino e o papel da família, dos pais, neste cenário. E claro, o que representa esta nomeação na Academia Francesa, que prevê o intercâmbio de culturas. Olá, Rômulo, é um prazer tê-lo aqui no Retrato. Seja muito bem-vindo. Obrigado, o prazer é meu. Espero poder contribuir com o programa, né? E para mim é uma alegria estar aqui com você, Adriana. Hoje a gente tem muita coisa para falar, né? Houve essa nomeação por parte da Academia Francesa de Letras, Cultura e Arte. Agora você é membro honorário na academia. Sim. E é claro, isso não foi por acaso, é fruto de muita luta, de muito trabalho, né? São mais de 15 anos voltados à educação. Queria primeiramente, Rômulo, que você falasse o que representa essa nomeação e que caminhos se abrem a partir daí. Olha, Adriana, é muito interessante essa questão hoje na minha vida, porque a academia ela abre um novo leque, né? Claro, porque assim, não é simplesmente se tornar um membro, né? A grande questão é o que isso vai proporcionar, porque na verdade assim a oportunidade de poder assim participar de outros trabalhos, a oportunidade de poder ter os meus trabalhos publicados também, né, não só na Academia Francesa, mas a partir disso, né, para outras academias também. E para mim realmente foi assim uma alegria muito grande, né, estar lá com outros grandes nomes, pessoas que eu tenho uma grande admiração também, né, no meio, sabe, literário, no meio artístico, cultural, para poder estar recebendo, né, essa medalha que está aí com você. Essa medalha foi a que você recebeu lá, né? Eu recebi essa medalha das mãos da embaixadora, Madame Dulce Couto, né, que é a nossa embaixadora responsável pelo estado de Minas Gerais. Que conhece seu trabalho de perto. Sim, sim, com quem eu tive, né, a oportunidade de trabalhar bastante tempo atrás, há mais de 20 anos, num projeto, né, do qual eu fiz parte numa cidade do interior da Bahia, né, uma cidade chamada Teofilândia, onde uma exploração de ouro, na época chamada Fazenda Brasileiro, essa mineração, uma mineração da Vale, né, então com isso, eu tive a oportunidade, fui como educador, mas tive a oportunidade de assim, desenvolver diversos trabalhos voltados para a questão da arte e da cultura, né? Nesse trabalho, eu tive a oportunidade de conviver com a Dulce, né? E a Dulce sempre, né, ligada a essa questão da arte, essa questão da cultura, essa musicalidade, né? Então, com isso, depois a gente passou um tempo distante e agora nos reencontramos em Belo Horizonte, mas ela sempre acompanhou de perto o meu trabalho. Daí a nomeação feita por ela foi aceita pela academia, né? E a partir daí, então, houve a cerimônia na semana passada, a gente, né, teve no Rio para receber essa homenagem. Tá certo? Além da medalha, também tem o diploma, acredito que a gente tem a imagem, aí você vai conferir. São representações, né, dessa Sim. nomeação. Sim, sim. Mesmo uma formalidade, mas agora que vem é muito trabalho, não é, Rômulo? Com certeza, porque na verdade assim, aumenta a minha responsabilidade enquanto, né, não só enquanto educador, mas enquanto ser humano, né, em trabalhar em prol de alguma coisa melhor para a humanidade. Mesmo, você falou né? da Madame Dulce, que é uma referência para você, por Sim. quem você tem um grande carinho, mas a gente tem que falar também do início, né, como é que tudo começou. Sim. Sua avó também foi uma grande inspiração, sim, né? Sim, a minha avó foi uma grande inspiração na minha vida, porque minha avó é educadora, então assim, a minha infância, né, foi com esta avó educadora, que já não está mais conosco aqui, né, mas assim,
uma pessoa porque eu tenho uma grande admiração e ela me ensinou muito. Me ensinou a gostar da literatura, onde eu tive a oportunidade, né, assim, das primeiras literaturas em conhecer Monteiro Lobato, né, que foi o ponto de partida para eu gostar muito de leitura. Eu venho de uma família de leitores também. O meu pai sempre foi, né, um grande leitor, então eu cresci vendo meu pai lendo, sabe? Então isso me estimulou muito. E eu sempre digo até para os educadores, por onde eu passo, nos meus encontros de formação, família leitora, filhos leitores. É o reflexo, né? O filho acaba sendo reflexo dos pais, né? Sim, E a sim. todo momento há essa relação. Você acha que hoje as pessoas estão lendo menos? Olha, talvez pela velocidade até da tecnologia, eu não diria que as pessoas estão lendo menos. As formas têm se modificado. A forma tem se modificado. Eu acho até que hoje as pessoas, digitalmente, elas leem até mais, né? Agora, esse contato com o livro, né, ele é muito importante. Eu acho que isso se perdeu um pouco com a questão Agora tem gente que não digital. abre mão, né, do cheiro do livro, Sim, não é, o cheiro Rômulo? do livro é fantástico. É, você tem um livro novinho na mão, ganhar um livro de presente, ter a dedicatória, não tem outra coisa Sim, melhor, com né? certeza. É sempre muito bacana. A família, então, de leitores, família de educadores, sua avó era educador, né? E você, com quantos anos você começou a escrever? Olha, é interessante essa pergunta, porque o primeiro trabalho que eu escrevi foi no ano de 86. 86. Tá? E esse trabalho foi muito interessante porque foi um trabalho para a Universidade Federal de Viçosa, né, onde eu participei de uma antologia poética. Nunca tinha escrito nada, de repente, assim, decidi escrever um poema, né, e esse poema foi selecionado para fazer parte da antologia. É esse livro aqui. É. Imagino que você guarde ele com muito carinho, Sim, né? com certeza, com certeza. Vou abrir aqui. Qual página que tem? Eu estou na página 38. 38, né? Isso. Eu vi aqui que você faz uma referência ao Estado, Sim, né? sim, Minas. foi a primeira concepção sobre Minas Gerais. É, né? aqui é um poema, né, Rômulo? Isso, chamado Meu Pedaço de Chão. Poderia ler? Pode ler, fica à vontade. Ok. Meu pedaço de chão. Essa Minas por onde passo, nesses gerais sem fim, onde os horizontes são eternos, onde o homem escreveu sua história na pureza das pedras sabão. Essa Minas, onde as cascatas se escondem, dentre as matas que guardam os segredos da fauna e da flora. Essa Minas, onde o sol brilha nas mais lindas serras, onde cada manhã é um pedaço de sonho. Esse pedaço de chão se chama Minas Gerais. Retrata esse carinho que você tem pelo Estado, não é isso? Sim, com certeza. Eu tenho uma admiração muito grande, né, pela nossa cultura, essa cultura mineira, sabe? Inclusive, educacionalmente, Minas é uma referência em todo o país. Por quê? Tá? Eu até diria para você que, assim, talvez pelos professores serem muito comprometidos com o que fazem, tá? E a gente tem, assim, um respaldo não só na educação pública, como na educação privada. Então, assim, os professores, os educadores em Minas, eles realmente são muito comprometidos. Tem desafio e Sim. não são poucos não, né, Rômulo? A educação é desafio constante. Eu digo, sabe, Adriana, que assim, existe uma grande diferença entre ser professor e ser educador. Porque ser professor é muito fácil, você faz uma especialização, uma graduação, você recebe um título e se torna professor. Agora, ser educador é fazer a diferença na sala de aula, fazer a diferença para o seu aluno, para que esse aluno leve isso para a vida, né? E as pesquisas têm comprovado isso, né? Ontem mesmo eu estava com um grupo de professores, e esse grupo de professores da faculdade, né, onde eu trabalho, esse grupo eu coloquei para eles a oportunidade que nós temos na mão, né, de trabalhar cada vez mais as competências, mas transformando essas competências, sobretudo, em habilidades, porque o mercado hoje precisa de pessoas que tenham habilidades. Tá? E o desafio é grande, não é fácil mesmo. O comprometimento, a responsabilidade é muito grande. A gente falava dos desafios e eu sei que você trabalha também com essa questão da motivação, da autoestima, principalmente voltada, né, para os educadores. Isso eu acredito que deva ser muito importante, né, Rômulo? Porque hoje a gente passa por um momento de desvalorização da carreira do professor, né? Os professores hoje enfrentam desafios 1000 dentro de sala de aula e quem trabalha em escola pública sabe do que eu estou falando. Eu também sou de família de professores e conheço muito bem essa realidade, né? A gente vê aí nos consultórios médicos a quantidade de professores precisando de ajuda, professores se afastando do trabalho. Sim. Agora, tem jeito de mudar essa situação? Como que você vê também essa necessidade desse apoio do professor, de resgatar a autoestima, de resgatar essa motivação
já que você disse aí no início que isso reflete também no aluno. Sim, com certeza. Eu penso o seguinte, a grande demanda hoje, né, é essa força do acreditar naquilo que você está fazendo mesmo, tá? Então, o professor, por exemplo, um professor de matemática, né, é claro que ele escolheu a matemática porque ele gosta dessa área, gosta das exatas, mas não é só esse gostar que vai garantir a ele ser um excelente educador, né? É ele poder ter a oportunidade de desenvolver que sintonia ele quer ter realmente com seu aluno, né? Então, a partir do momento que esse professor, ele se torna realmente um misto dessa referência para o seu aluno, ele desperta esse gosto pela disciplina. A partir daí, este aluno, então, numa concepção de mundo, ele consegue, sabe, transformar isso na habilidade que ele precisa para esse mundo. Uma pesquisa recente mostra para a gente aí que nós temos 11 milhões de jovens desempregados no mundo. Tem formação, mas não tem habilidade para colocar essa formação. Fora os analfabetos, né, funcionais. Sim, né? Que temos muitos, né? Então, assim, eu vejo que hoje fazer a diferença em sala de aula é uma grande responsabilidade. Mas o sistema educacional hoje, ele permite isso? Olha, o nosso sistema, eu acho que assim, o sistema brasileiro, ele avançou muito nos últimos anos, né? Hoje a gente, dentro de um ranking mundial, nós estamos assim, até numa categoria elevada, eu acredito, tá? Tenho a esperança que dentro de aproximadamente aí de 8 a 10 anos, devemos estar entre os 10 primeiros do mundo, tá? Pensando num tempo, falar é um tempo longo? Não, eu acho que é um tempo curto devido à história que nós temos, por ser um país muito novo também, né? Você pensar em 500 anos, né, diante de países mais velhos, somos muito novos, né? Mas dentro dessa questão específica, né, desse trabalho, sabe, assim, do investimento que se precisa ter, eu acho que nós já estamos num momento muito bacana no Brasil, né? Agora, não depende só das estratégias que vão se armar lá fora, precisa-se também do investimento pessoal de cada um. É o professor parar e perguntar: que última vez eu li um bom livro, sabe? O que eu busquei de formação para a minha profissão? O que eu tenho buscado de paralelo? Que novidades eu estou trazendo para a minha sala de aula? Aí é um esforço coletivo, Sim, né? Do poder público, de cada professor, também do aluno, da própria instituição de ensino, né? A gente vai continuar com a conversa, Rômulo. O tempo passa rápido, né? A conversa tá boa. A gente vai falar também de educação, mas eu queria conversar com você e repercutir aqui com o espectador aqui da TV Horizonte sobre o papel da família. Ok. Porque a família também tem uma responsabilidade grande nesse processo educacional e tem muito pai deixando para a professora a responsabilidade de educar o filho, não tem? Transferência de responsabilidade. Pois é, a gente vai falar disso no próximo bloco. Você está conhecendo mais da história do professor Rômulo Marinho, ele que recebeu uma nomeação, agora ele é membro honorário da Academia Francesa de Letras, Cultura e Arte, também autor de vários livros. O Retratos faz uma pausa, mas a gente volta em instantes. Fique por aí. Estamos de volta com o programa Retratos, hoje conversando com o professor Rômulo Marinho, ele que é o mais novo membro honorário da Divina Academia Francesa de Letras, Cultura e Arte. A gente está conversando com ele sobre educação, mas antes da gente voltar para a nossa conversa, um recadinho para você sobre a campanha Faço Parte. O seu apoio é importante para que a TV Horizonte e os outros veículos de comunicação da Arquidiocese cumpram a sua missão. Com seu apoio, a campanha quer também construir a Catedral Cristo Rei, atualizar a revitalização do patrimônio histórico e natural, que é a Serra da Piedade,
em Caeté. E para saber como fazer parte, é só você ligar em horário comercial para a central de atendimento da campanha. O número é o 3209-3559, código de área 31. E se você já está fazendo parte, nosso muito obrigado. Bem, Rômulo, a gente falava sobre a questão da educação. Tem muito pai hoje transferindo o papel de educar para professor, né? Sim. Se a gente pegar em termos de estimativas, né, de pesquisas realizadas, você tem pelo menos em cada escola 6% das famílias que transferem totalmente suas responsabilidades para a escola, né? E isso vai desde buscar o filho no horário certo, a questão de acompanhamento pedagógico, acompanhamento, sabe, com o que o filho está fazendo, né, rotinas e daí por diante. A gente precisa até pensar, sabe, enquanto educadores, que alternativas nós temos de fato até para sanar, sabe, essas dificuldades que estão aí, como trazer essas famílias, como tornar essas famílias mais responsáveis também. Um dos focos do meu trabalho, né, no trabalho de formação pelo Brasil todo, de norte a sul, né, é realmente fazer essa conscientização dos pais, né. Tenho feito isso tanto na área pública quanto na área privada. E percebo assim, né, que assim, é uma fala, é uma semente, mas que se planta, tá? E daí a gente já começa a perceber resultados, né? Escolas que me ligam e falam, olha, os pais estão muito mais participantes, os pais ouviram, sabe, estão assim, colocando em prática, estão retransmitindo o recado, né? As Então, escolas também precisam ter, né, o projeto pedagógico voltado um pouco para isso, né, para inserir o pai dentro dessas atividades. tanto que hoje, né, toda escola ela tem que ter o seu projeto político, né, social, pedagógico, político-social, que não é só a questão pedagógica, né, é a questão que envolve também E o entorno sociedade, da escola, né, a entorno, comunidade, né? de uma forma Inclusive geral. nós, né, eu como coordenador pedagógico da Anhanguera, junto, né, na faculdade aqui em BH, junto com todo o nosso sistema de orientação e apoio ao aluno dentro do SAI, né, nós estamos desenvolvendo um trabalho com as famílias, né, trazendo as famílias para perto da escola, sabe? Assim, na oportunidade de monitorias com as famílias, sabe? De um trabalho social, não só social, mas acadêmico também, sabe? E já estou percebendo que isso está fazendo uma diferença, sabe? No entorno, diversas escolas têm nos procurado para participar desse programa, sabe? Um programa bastante interessante que a gente desenvolveu chamado, sabe, um pé no futuro, que faz parte de um outro braço que é de olho no futuro, tá? Então, assim, tenho percebido, sabe, que a sociedade ela já começa a dar seus passos para uma mudança também. Vamos torcer, né, para que isso realmente aconteça e exatamente fazendo cada um a sua parte, o seu papel, pensando nesse Sim, coletivo, sim, né, Rômulo? com certeza. A academia, a Divina Academia Francesa de Letras, você passou a ser o membro honorário, mais novo membro honorário. Queria que você falasse mais sobre ela, Ok. né? E como que vai ser esse intercâmbio cultural? Porque há uma tentativa, né, uma previsão desse intercâmbio da cultura francesa e brasileira, não é isso? Ok, é isso mesmo. Adriana, é o seguinte, né, existem diversas academias, né, pelo mundo e né, no Brasil mesmo temos várias, né, e na França a Divine Academia ela tem um papel, né, importantíssimo que é exatamente tornar viável essa interação Brasil-França, tá? Inclusive um projeto grande que está por vir é o ano de 2014, o ano Brasil-França, né? E a Divine, por exemplo, hoje, né, na pessoa da sua presidente, a Diva Pavesi, né, ela tem trazido assim, um trabalho muito forte, sabe, para o Brasil na questão da arte em geral, né, música, dança, teatro, né, a questão da literatura. Então, assim, trazendo isso para um grande volume. E aí, em Belo Horizonte, né, a última nomeação, além de mim, também, né, foram laureados nessa cerimônia a Marina Curcio, da Vereda Editora, né, que é a diretora da Vereda, o Ronaldo Fraga, que não esteve na cerimônia, mas vai participar de uma cerimônia em Paris, né, representando aí toda a questão da moda, né,
e também a Dinora Couto, que é uma artista, né, literata, fantástica, né, com diversos trabalhos assim, de um significado, que é da cidade de Bom Despacho. Né? Então, assim, né, quando você fez a chamada falando ali do santuário, eu quero dizer assim, né, eu sou de Caeté. Então, você assim, nasceu em Caeté. Nasci em Caeté. Então, né, por exemplo, eu de Caeté, a Marina de Salinas, a Dinorá lá de Bom Despacho, né, e o Ronaldo. Então, assim, sabe, pessoas de lugares diferentes dessa Minas Gerais, né, trazendo aí um novo olhar também, agora, de Minas Gerais para essa academia. Pois é, o Rômulo, porque eu fico pensando, a gente teve recentemente Madrid Fusion, Sim. que foi um evento grande de gastronomia Sim. na Espanha e com mineiros representados. Por exemplo, pela primeira vez um estado homenageado e não um país e o estado de Minas Gerais. A gente percebe tantas indicações de mineiros, né? Por exemplo, nesta cerimônia. O que representa Minas Gerais nesse aspecto, por exemplo, neste cenário? Mais do que o Brasil, é Minas Gerais sendo contemplado com tantas iniciativas, com tantas ideias. Sim. Minas hoje, acho que ocupa um lugar muito privilegiado, né, em educação, em cultura, né? Minas tem um suporte muito grande. Nós temos grandes nomes aqui em todas as áreas, seja na moda, seja na literatura, seja nas artes em geral, né? Você tem nomes despontando, fazendo trabalhos brilhantes, pessoas que assim, né, estão realmente mostrando a que vieram, sabe? Por exemplo, eu trabalhei, né, durante muitos anos como professor de teatro, né, e assim numa formação, né, voltada, assim, trouxe isso também para um trabalho educacional, porque eu criei diversos, a implantação do curso de teatro em algumas escolas que contém no seu quadro curricular, né, como matéria, né, e numa escola que eu trabalhei aqui, né, em Belo Horizonte, que é uma escola que forma aí 80% do elenco mineiro, passa por essa escola, né, antes de se profissionalizarem, porque não é uma escola profissionalizante. E nessa escola eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes alunos que sabiam o que queriam, foram lá e fizeram, né? Alguns nomes como referência, o Daniel Oliveira, sabe? Que inclusive fez parte do meu primeiro, né, do primeiro trabalho dele de teatro foi comigo. Então, assim, fez parte do meu grupo de teatro, né? A Aline Xavier, que estava na novela recente agora que terminou, né? A nossa, né, segundo lugar aí no Miss Universo, a Natália Guimarães, que também acabou se despontando para essa área do telejornalismo, né? Então eu vejo, e eu tenho muito orgulho de falar isso, sabe, desses meus alunos que realmente foram lá e mostraram a que estão aí como proposta de mundo, né? Então eu vejo assim, nós temos um grande expoente em Minas Gerais, né? Minas é um berço cultural, sabe? De talentos, né? De talentos, né? E talentos fortalecidos cada vez mais, né? Você percebe isso aí nos grandes nomes que nós temos, seja no cenário político também, no cenário cultural. Minas acaba sendo uma referência brasileira e no mundo, né? Agora, lecionar foi sempre uma vontade? Sim, sim. Eu assim me sinto plenamente realizado, sabe? Gosto do que faço. Estou no lugar certo, né? Venho de uma experiência educacional da educação infantil, dos pequenininhos, à educação do ensino superior, né? E acho que essa maestria, ela é a mesma, trabalhar com os pequenininhos e trabalhar, sabe, com os grandões é a mesma, porque o amor existe, né? E você nasceu em Caeté, morou em Belo Horizonte, né? A minha trajetória é uma trajetória um pouco cigana, porque eu nasci em Caeté, de lá eu fui para Viçosa, né? Morei com os meus tios em Viçosa. Estudou em Viçosa? Estudei em Sua Viçosa. formação é em Viçosa? É em Viçosa, fiz pedagogia, tá? Comecei a dedicar ao teatro em Viçosa, né? Tive a oportunidade de fazer alguns cursos de extensão na própria faculdade. De lá, depois, eu fui para o Espírito Santo, onde eu passei um tempo também. E de lá fui para a Bahia e só depois retornei, então, para Belo Horizonte, né? E agora já tem um bom tempo que estou aqui, né? E nesse tempo que estou aqui, eu já hoje, né, não falo mais assim, eu sou de Belo Horizonte, eu sou do mundo. Não, mas é mesmo, e fazendo tanta coisa, né, Rômulo? Sim, sim. E é muito bacana, sabe, assim, você pensar, eu saio daqui, faço um trabalho, sabe, com os educadores lá em Porto Alegre, daí uma semana estou fazendo um trabalho no interior do Maranhão, sabe, no meio da selva amazônica, nos lugares mais
mais inusitados, né? A gente quer saber mais sobre isso. Eu vou explorar isso mais de você no próximo bloco, porque imagino que são culturas completamente diferentes, né, Romulo? Você sai de Porto Alegre, vai para o Amazonas, vai para o Nordeste, no próprio estado de Minas Gerais, você consegue ver essas realidades completamente múltiplas, Sim, né? com certeza. A gente vai falar mais sobre isso no próximo bloco, porque a gente vai para um rápido intervalo. A gente volta em instantes hoje conversando com o professor Rômulo Marinho. Fique por aí. Voltamos com o programa Retratos, hoje falando sobre o trabalho desenvolvido pelo professor Rômulo Marinho, que é membro da Divine Academia Francesa de Letras, Cultura e Arte. Bem, Rômulo, falando sobre todos esses trabalhos, eu até falava com você, assim, com tanto... O dia tem que ter mais de 24 horas para você dar conta de fazer tudo, né, que tem que fazer, não é? É interessante que a jornada, né, você vai vendo as coisas, vai te despertando desejo, e aí você fala, olha, eu gostaria de, sabe, fazer isso, aquilo, e você acaba criando vai se envolvendo, coisas, né? E acaba sendo prazeroso, né? Aqui certeza. a gente tem alguns materiais, eu queria até mostrar aqui para o espectador aqui da TV Horizonte, aqui são curadorias. Sim, esse trabalho eu desenvolvi, né, no Núcleo de Arte e Cultura de uma instituição aqui de BH, né, durante um tempo eu coordenei esse espaço, né, e trouxe algumas curadorias muito importantes. Começou com um trabalho quando a gente trouxe o Leonardo da Vinci para Belo Horizonte, em seguida, né, eu assumi este trabalho, aí assim, parcerias diversas, né, com o Museu do Oratório, sabe, com colecionadores de carros, né, o próprio pintor, né, aí o Renato Ataíde, que é um talento, né, maravilhoso aqui de Minas Gerais, e outros diversos trabalhos, tá? Nesse trabalho também envolvendo aí toda uma questão de comunidade, tá? Porque assim, criação de diversos cursos, né, com projetos especiais também, tá? E aqui a gente tem também alguns livros, não é isso, sim, Rômulo? Sim, aí, né, eu trouxe alguns dos materiais, então assim, algumas publicações, né, uma das publicações aí pela editora Universidade, outra pela, né, a editora Unimed, Artimed, né, e livros de dinâmica de grupo, de gestão, né, trabalhos aí na área, assim, livro didático mesmo para crianças também, tá certo? Né? Vou chegar neles aqui, tá? E esse aqui, por exemplo, esse é um dos exemplos, esse, né? Em coparceria com uma outra autora também, tá certo? Mostramos esse é o de Educação Infantil. Isso. E aqui é uma revista... eu tenho escrito, também... Adriana, sabe, alguns artigos, né, para algumas revistas, né, essa revista, inclusive, é uma revista mineira, tá, é uma revista com uma projeção educacional muito grande no nosso país, eu tenho tido a oportunidade aí de observar isso em diversos lugares por onde eu tenho ido, né. Essa revista eu tenho sido colaborador dela aí praticamente 3 a 4 vezes ao ano. Uma outra revista que eu escrevo também regularmente é a Dandelion, que é uma revista lá de Santa Catarina, tá? Todas com foco educacional. Aqui nessa revista você escreve aqui seu artigo sobre a construção de um futuro melhor. Sim. Você acredita nisso? Sim, e muito mesmo. Inclusive, é um dos meus próximos trabalhos a ser publicado, né? Um projeto que eu tenho aí de um novo livro, intitulado A Estética da Sensibilidade. Tá? Onde já eu traço... com previsão de lançamento? Não. Ainda está amadurecendo? Está amadurecendo, praticamente escrito, falta forma agora e editora. Então está no que é um desafio aí. Tanto hoje também, sim, com certeza. Rômulo, não é fácil, né? A gente estava falando sobre essas viagens suas pelo Brasil.
muita coisa você já deve ter observado em lugares completamente absurdos por onde você foi, né? Sim, sim. Culturalmente, é muito interessante você observar lugares e pessoas, né? E esse nosso Brasil, essa riqueza tão grande, tão, né, tão vasto, né? Uma coisa curiosa que me aconteceu uma vez, eu estava fazendo uma palestra no Amazonas, uma palestra para um grupo de pais, devia ter aproximadamente aí uns 200 pais, e percebi durante a palestra que uma mãe me observava muito em tudo que eu falava, né? E muito atenta a tudo. E aí, ao final da palestra, essa mãe chegou perto de mim, com os olhos marejados, e falou assim: professor, queria te dar um abraço. E aí me deu um abraço muito caloroso, me apertou nesse abraço e cochichou no meu ouvido. Fui sua aluna na educação infantil. E é muito interessante quando você percebe, sabe, assim, que você deixou uma marca, sabe? E eu sempre falo isso para os educadores. Nós precisamos saber que marca nós queremos deixar no nosso aluno. Como é que eu quero ser lembrado por esse aluno daqui a 10, 15, 20 anos? Quero ser lembrado como um professor que vai deixar uma marca positiva? Quero ser lembrado por uma marca negativa? Ou simplesmente não quero ser lembrado? Essa pergunta, cada um é que tem que responder, né? E uma outra questão, quando falamos de culturalidade, né? Uma vez, realizando um trabalho em Carajás, fomos fazer uma trilha, né? E aí nessa trilha, né, antes da realização do trabalho e tal, tive a oportunidade de conhecer, e uma coisa inusitada, assim, uma cena de filme, né? No meio da trilha sai um índiozinho, sabe? Esse um índiozinho barrigudinho, pequenininho, com seus 4 anos no máximo, com uma garrafa de Coca-Cola imensa. Meu Deus. Então você percebe assim, né? Olha assim, sabe? O mundo chamando todo mundo, né? E situações diversas por esse Brasil afora, coisas que marcam mesmo. Pois é, e a própria cultura muitas vezes se perdendo, né? Sim, Por conta dessas influências, né? Olha o desafio aí da gente manter também as nossas características, né? A nossa essência. A educação em cada um dos estados, é claro que a educação de uma forma geral, ela tem uma base única, né, que deve ser trabalhada, mas em cada região acredito que deve ter as suas características próprias, assim como é em Minas, não é? É papel da escola se adequar a isso também, né? Eu acho que assim, hoje, né, a escola ela tem a escola sempre teve essa responsabilidade, mas hoje isso se torna mais preciso, né, e mais forte, sabe? Porque, na verdade, a escola ela já sabe da sua responsabilidade e a família hoje também está aprendendo a cobrar mais, né? Então, isso é importante porque vai fazer com que a gente melhore os nossos processos cada vez mais. Né? O Rômulo, o Ministério da Educação diz que são 14 milhões de analfabetos aqui no Brasil. Infelizmente. Né? A gente falando dessas potencialidades da educação brasileira, mas a gente tem esse contraponto do analfabetismo, a gente já falou do analfabetismo funcional. E aí eu pergunto, é claro que você acredita na educação como chave para isso, mas eu queria um comentário seu a respeito exatamente disso. Como que a gente pode trabalhar para que a educação seja mesmo realmente essa chave e possa ser, por exemplo, uma ferramenta para construir esse futuro melhor que você fala, por exemplo, em um dos seus artigos? Sim. Olha, Adriana, tem uma coisa que para mim, tá, eu assim, considero como muito importante, tá? E vejo isso aqui em Belo Horizonte. Nós temos algumas empresas aí do setor de construção civil que, inclusive, estão dando oportunidade aos seus funcionários de poder estudar, sabe? Pessoas analfabetos mesmo, né? E esses analfabetos tendo a oportunidade em horários pós-trabalho ou durante o trabalho, tá? De poderem ser alfabetizados. E quando a gente pensa em alfabetização, não estamos falando só de leitura e escrita, estamos falando de uma alfabetização geral, alfabetização interpretação, vida, a capacidade tudo, de interpretar, né? Capacidade de analisar, de entender, de interpretar dados, né? E daí por diante. Que é uma das capacidades mínimas para você, que é uma característica hoje para a pessoa, para o ser humano do século XXI. O desenvolvimento dessas múltiplas inteligências, né? Que tanto com certeza. Então, o que acontece? Eu vejo que nós estamos, no momento, fazendo coisas, mas a sociedade também, eu acho que ela, sabe, precisa estar antenada o que ela quer de fato. Porque se a gente pensar em 14 milhões de analfabetos, é muita coisa para o nosso país, né? Se você pensar 2 anos e meio atrás, nós tínhamos como referência mundial em educação Finlândia, já não é mais, hoje já foi superado pela China e Coreia. E nós, quando é que a gente vai chegar lá? Né? Essa é uma pergunta. Né? O que a gente observa também, Rômulo, eu vejo muito isso, às vezes pais que não tiveram oportunidade de estudar,
conscientes da importância de matricular o filho na escola, de manter o filho na escola, de proporcionar tudo aquilo que ele precisa para que ele tenha um futuro melhor, um futuro diferente daquele que os pais tiveram, né? Sim. E eu vejo, sabe, o esforço de muitas famílias, sabe, assim, para que seus filhos tenham realmente uma educação digna. E educação sabe? hoje no Brasil, aquela que não é pública, é cara. Mas eu acho que nós já estamos tendo muito, assim, programas bacanas aí, sabe? Hoje você tem diversas possibilidades de inclusão, você tem ProUni, você tem FIES, o SISU, né? Vários então, outros. assim, você tem muitos programas aí que possibilitam as pessoas a conquistarem esse espaço. É só querer, né, Rômulo? É só querer, sabe? E acho que assim, né, nós temos aí pessoas que estão se revelando cada dia mais, sabe? Sejam em todos os cenários, né? Que estão sendo destaques mesmo, na política mesmo, nós temos aí grandes nomes se destacando, né? A gente tem acompanhado isso de perto, né? E eu me pego muito numa frase, sabe, de Brecht, quando ele diz, né? Há homens que lutam um dia e são bons, outros que lutam muitos dias e são melhores, mas os imprescindíveis são aqueles que lutam a vida inteira, né? Então, que cada um de nós realmente possa lutar por uma vida melhor, uma vida mais digna, né? Começando lá na base. Que eu acho que essa base do jardim da infância, né? Dessa educação infantil, né? Já dizia o poeta, não tem jardim mais bonito que o jardim da infância, né? Então que a gente possa E aquele jardim também da casa da gente, dos pais, do colo da mãe, isso tudo também contribui, né, para o futuro de cada um de nós. Né? Rômulo, foi um prazer tê-lo aqui no Retratos, viu? Sucesso nessa caminhada. De muitos desafios, imagino. Eu que agradeço a vocês, né, pela oportunidade, a TV Horizonte, na sua pessoa, Adriana, de estar aqui com você. Gostaria de né, pegar essa medalha, né, e assim, fazer uma dedicatória especial para minha mãe, né, dedicar para você, mãe, essa medalha aí, tá certo? E assim, né, dizer para as pessoas que estão me ouvindo, né, que a oportunidade está aí. Que a gente abrace essa oportunidade com todas as forças, que corra e, sabe, não correr atrás, porque quem corre atrás chega atrasado, né? Mas ir em busca dos seus objetivos, tá? Isso é preciso e isso é possível. Pois é, o mais importante é isso, é possível, né? É só a gente acreditar nisso. Rômulo, obrigada mais uma vez. Obrigado. O Retratos de hoje fica por aqui. Você pode nos ajudar a fazer esse programa enviando sugestões de entrevistados, também fazendo seus comentários pelo e-mail retratos@tvhorizonte.com.br, e você também pode ficar sabendo as novidades seguindo o Retratos pelo Twitter, pelo Facebook, também tem as informações do programa. Na próxima semana a gente tem um encontro marcado aqui na TV Horizonte, uma emissora da Rede Catedral, Rede de Comunicação Católica. Até lá!